Esse garoto é um nerd solitário que é constantemente alvo de bullying, principalmente por causa de sua obsessão em provar que alienígenas são reais. Uma garota chamada Momo defende, mas o nerd ingênuo pensa que ela está apaixonada por ele por causa disso. O bobo acaba colocando Momo em perigo para tentar provar a ela que alienígenas existem, mas ele acaba encontrando um fantasma em vez disso. A lenda diz que algo terrível acontecerá se o fantasma alcançar alguém, e o fantasma é incrivelmente rápido. Ele está quase pegando o nerd, que corre desesperado por sua vida. Tudo isso começou quando um rapaz ficou bravo com Momo por ela não lhe dar dinheiro e nem permitir que ele se aproximasse. Eles acabam discutindo, mas o rapaz decide deixá-la. Esse cara foi o primeiro namorado de Momo, mas suas amigas horríveis não se solidarizam com ela. Ela só gostava dele porque ele se parecia com outro cara chamado Kenti Takakura. Agora, ela quer encontrar um cara como Kenti, busca alguém que possa confortá-la. Ela encontra outro estudante que está sendo intimidado, mas os agressores ficam chocados quando ela toma o lado do garoto. No entanto, Momo decide que o nerd não vale o seu tempo, mas a polícia parou de incomodá-lo, então ela vai embora. O nerd então assume que ela deve estar apaixonada por ele, já que, de outra forma, ela não teria falado com ele. Ele freneticamente mostra a ela o que estava lendo. O presidente foi a Marte, mas Momo não se interessa. Mesmo assim, o nerd continua e explica que o exército dos Estados Unidos reconheceu oficialmente a existência de fenômenos aéreos não identificados. O governo também criou várias forças de defesa, e o nerd acredita que as guerras espaciais estão prestes a começar. Momo se cansa de ser legal, já que não quer ouvir mais sobre as conspirações dele, então ela diz que é por isso que ele não tem amigos. Ela se sente mal por ter ferido os sentimentos dele e se desculpa por ter ido longe demais. Ela explica que não acredita em alienígenas, mas baixa a guarda e revela que acredita em fantasmas. O nerd, surpreendentemente, ri e zomba dela, dizendo que só idiotas acreditam em fantasmas, o que leva a uma discussão. Momo explica que sua avó é uma médium espiritual e que já a viu fazer exorcismos antes. O nerd comenta que provavelmente eram apenas convulsões e que isso não prova a existência de fantasmas. Momo contra-ataca, perguntando se o nerd já viu algum alienígena. As amigas de Momo a veem discutindo e concluem que ela deve ter desistido de encontrar seu namorado dos sonhos, como Kenti Takakura, e que agora ela escolheu um otaku. Os dois acabam decidindo ter uma competição, quem conseguir provar o que realmente existe vence, e o perdedor terá que ser o escravo do vencedor. Naquela noite, Momo fica apavorada quando o nerd a envia para um hospital abandonado. Ele explica que o local é um ponto quente de avistamentos de OVNIs e que, se ela chamar um OVNI no telhado, será abduzida. Momo não faz ideia do que isso significa, então o nerd explica que é quando alienígenas sequestram uma pessoa e fazem experimentos em seu corpo. Momo pergunta se ele já foi abduzido antes, mas ele não sabe, pois aqueles que são abduzidos têm suas memórias apagadas. Os dois discutem novamente porque o nerd não admite que nunca viu um OVNI, mas vemos que algo está seguindo Momo. Enquanto isso, o nerd chega ao ponto espiritual que Momo enviou. O lugar é assustador, mas ele está determinado a provar que fantasmas não existem. Ele fica horrorizado ao ouvir um grito estranho, então anuncia em voz alta sua presença. Momo explica que falar alto é a coisa mais perigosa a se fazer, e o nerd assume que Momo tem experiência com fantasmas. Na verdade, Momo nunca viu um fantasma, então eles começam a discutir de novo. Momo explica que apenas acredita em sua avó, já que ela é tudo que tem depois da morte dos pais. O nerd começa a agir de maneira gentil, e Momo explica como sua família é estranha. Eles sempre faziam realizar um ritual de boa sorte antes de sair de casa, e ela tinha que fazer isso durante todo o caminho até a escola. Isso, claro, resultou em muito bullying, e o que mais a magoava era o garoto que ela gostava zombando dela. Sua avó ficava chateada se ela não fizesse o ritual, então Momo costumava odiá-la. Ela não falava com a avó até recentemente, quando parou de fazer o ritual. Eventualmente, Momo percebeu que o que ela realmente odiava era como o garoto que gostava zombava de sua avó. Ela amava sua avó por tê-la acolhido, e é por isso que acredita em fantasmas. Momo quer saber por que o nerd acredita em alienígenas, mas ele não responde. De repente, eles veem algumas pegadas estranhas, e um fantasma assustador diz coisas pervertidas para o nerd, que corre por sua vida. Momo explica o que ouviu na internet. De acordo com alguns fóruns, alguém que encontra o vovó Turbo não pode deixar que ela o alcance
alcance de jeito nenhum, ou será amaldiçoado. A vovó Turbo alcança o nerd, que grita de terror, e Momo decide ajudá-lo. Infelizmente, ela tem seus próprios problemas, pois é atacada por um trio. Momo se encontra em uma situação estranha, e o trio se apresenta como seres de Serpo, um planeta alienígena. Momo fica horrorizada ao perceber que são alienígenas de verdade, mas eles garantem que são amigáveis. Momo argumenta que alienígenas legais não roubariam as roupas das pessoas, mas eles asseguram que cuidaram bem de seus pertences. No entanto, Momo vê que eles destruíram tudo. Momo exige que a deixem ir embora, mas os alienígenas a ignoram e começam a explicar sua história. A espécie deles só tem machos, então eles se reproduzem através de tecnologia de clonagem. No entanto, estão tendo problemas com essa tecnologia e querem recuperar a capacidade de reprodução como os humanos. Eles planejam usar Momo para isso, mas ela se recusa, dizendo que nem deixou seu ex-namorado chegar perto dela, pois está se guardando para esse tipo de garoto quente Takakura. Então ela exige que eles a libertem. Os alienígenas estranhos usam telecinese para tentar convencê-la, mas ficam chocados ao ver que ela está resistindo. Nesse momento, o telefone de Momo toca, e uma perna sai diretamente da tela e dá um chute no rosto de Umi. A vovó Turbo, que estava perseguindo o nerd, sai da tela do telefone e destrói completamente um dos alienígenas. Momo fica horrorizada ao ver que esse monstro é, na verdade, o nerd. Ele explica que foi amaldiçoado pela vovó Turbo. Os alienígenas ficam impressionados com o fato de ele ter viajado através da tela do telefone, já que nem eles possuem essa tecnologia, mas o nerd implora por ajuda, pois não consegue se controlar. Os alienígenas macabros se preparam para retirar seus órgãos, mas o nerd está se movendo rápido demais, e eles não conseguem usar a telecinese nele. O Naruto dos alienígenas usa algum tipo de jutsu para lançar o garoto longe, e o alienígena apenas diz para ele desistir de seus órgãos. Surpreendentemente, o nerd concorda e explica que estava esperando ver alienígenas por muito tempo. Ele nunca teve amigos, então pensava que pelo menos os alienígenas o aceitariam como amigo. Ele vinha chamando os céus por um OVNI desde a escola primária, mas eles nunca vieram. Os agressores zombavam dele, e os alienígenas o ignoravam, então ninguém nunca reconheceu sua existência. No entanto, Momo defendeu, apesar de tudo. Por isso, o nerd avisa os alienígenas para não tocarem nela, pois ele não permitirá que ninguém a machuque. Ele está disposto a sacrificar tudo por ela, mesmo que tenham acabado de se conhecer, e está disposto até mesmo a se tornar um monstro para resgatá-la. Momo incentiva enquanto ele se transforma completamente, mas o alienígena o ataca, e Momo fica chocada ao ver como ele desiste rápido. O alienígena estranho volta a usar telecinese em Momo, mas ela resiste e tem uma lembrança. Sua avó queria que ela liberasse seu chi fazendo o ritual, mas Momo não queria, porque todos zombavam dela. Sua avó insistiu e guiou Momo pelo ritual. Ela precisava contrair o abdômen e imaginar seu chi saindo pelo topo de sua cabeça. Momo fez o que sua avó disse, mas tinha sérios traumas por ser ridicularizada. Ela estava farta da velha maluca e decidiu nunca mais fazer o ritual, dizendo à avó que odiava por ser uma médium espiritual falsa. Agora, Momo se desculpa pelo que disse e faz o ritual. Ela imagina seu chi saindo pelo topo da cabeça, e isso, surpreendentemente, a liberta das restrições dos alienígenas. O nerd não acredita no que está vendo, pois fica claro que Momo, de alguma forma, pode usar poderes psíquicos. Momo também não acredita, e o alienígena não entende porque sua telecinese está sendo repelida. Ele se pergunta se a empurrou para abrir seus chakras, mas Momo apenas diz que é porque sua avó era uma médium espiritual de verdade. Momo agradece a sua avó, pois agora tem o poder para lutar. Com seu novo poder, ela destrói completamente o último alienígena, enviando-o diretamente para a lua. A lua falsa explode e revela que era, na verdade, o OVNI. Momo procura o nerd para que possam fugir, mas sua forma monstruosa ataca. Ela pede para que ele recupere o controle de si mesmo. Momo usa algum tipo de poder para separar o nerd da vovó Turbo, que exige saber quem é Momo. Momo fica horrorizada ao ver que o nerd ainda está amaldiçoado, mesmo com a vovó fora de seu corpo. A vovó explica que ainda tem controle sobre as partes masculinas do nerd e, enquanto isso acontecer, ele permanecerá amaldiçoado. A vovó deve voltar para o túnel, e ela diz que eles devem encontrá-la lá se quiserem levantar a maldição
maldição do nerd. A vovó não é uma ameaça no momento, mas o OVNI está prestes a cair. Eventualmente, o OVNI cai em um prédio e colide com o chão. O nerd conclui que agora ele deve acreditar em fantasmas, já que foi amaldiçoado por um, e Momo não tem outra escolha senão acreditar em alienígenas. Após ser abduzida, eles ainda estão em uma situação complicada, considerando que o nerd perderá o controle de si mesmo se Momo não segurar a maldição com seus poderes psíquicos. A única maneira de o nerd se livrar da maldição é derrotando a vovó Turbo. O nerd não tem escolha a não ser ir enfrentá-la, então deixa suas roupas para Momo, para que ela tenha algo para vestir no caminho de volta. Momo lembra de que ele perderá o controle sem ela, mas o nerd não quer envolvê-la mais ainda. Ele diz que vai dar um jeito sozinho e que usará força de vontade para chegar ao túnel. Momo deseja que ele apenas pedisse ajuda, pois ele claramente não teria sobrevivido sem ela antes. O nerd se pergunta se é realmente certo alguém como ele pedir ajuda, e Momo assegura que está tudo bem. Ela diz para ele colocar suas roupas, mas o nerd pede para que ela coloque nele, pois, do contrário, ele não conseguirá falar com ela. Nesse momento, o coração de Momo começa a disparar, e ela não entende o porquê, até perceber que o nerd acabou de recitar uma das falas de Kenti Takakura. Momo consegue se acalmar e finalmente pergunta o nome do nerd. Ele se apresenta como Kenti Takakura, e Momo fica absolutamente chocada. Obrigado por assistir meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.